Olá, me chamo Pamela Raíssa, faço parte do grupo 3, que também é composto por Gisele, Lívia, Maria Glenda e Virna. Nosso tema é fermentação e aditivos químicos. Como tópicos do nosso trabalho, nós vamos fazer uma breve introdução, abordar o contexto histórico, além de falar também sobre o uso da fermentação em produtos de origem animal, o uso de aditivos químicos em produtos de origem animal, a composição e integração, as diferenças entre fermentação e aditivos, os aspectos legais e de segurança, as vantagens e desvantagens, as tendências e perspectivas futuras. E a conclusão. Bom, os produtos de origem animal são alimentos altamente nutritivos e amplamente consumidos em todo o mundo. No entanto, por serem ricos em proteínas, gorduras e água, eles também são altamente perecíveis, ou seja, se deterioram com facilidade quando não recebem um tratamento adequado. Diante disso, a tecnologia de produtos de origem animal tem um papel essencial na busca por métodos que prolonguem a vida útil do alimento e melhorem a segurança microbiológica e preservem as características sensoriais, como o sabor, o aroma, a textura e a cor do alimento. Entre as principais ferramentas tecnológicas utilizadas para alcançar esses objetivos estão a fermentação e o uso de aditivos químicos. A fermentação é um processo biológico e natural, realizado por micro-organismos como bactérias e leveduras, que transformam compostos orgânicos, geralmente açúcares, em substâncias como ácidos, gases e álcool. Esse processo não apenas contribui para a conservação, mas também é responsável por desenvolver o sabor e aroma característico dos produtos, como queijo, iogurte, manteigas, salames e embutidos fermentados. Por outro lado, os aditivos químicos são substâncias que são adicionadas intencionalmente nos alimentos com finalidades específicas, como conservar, estabilizar, colorir ou realçar o sabor. Eles são amplamente utilizados na indústria alimentícia para garantir a qualidade, a segurança e a padronização dos produtos. Com isso, compreender o papel da fermentação e dos aditivos químicos é fundamental para entender como a tecnologia atua na transformação e na preservação dos alimentos de origem animal, garantindo ao consumidor um produto seguro, estável e com alto valor sensorial e nutricional. Falando agora sobre um pouco do contexto histórico, a utilização da fermentação na conservação e transformação de alimentos é uma das práticas mais antigas da humanidade. Muito antes de existir conhecimento científico sobre os micro-organismos, as civilizações antigas já observavam que certos alimentos, quando deixados em condições específicas, mudavam de sabor, de textura e aroma, mas permaneciam adequados para o consumo. Os primeiros registros de alimentos fermentados apontam para cerca de 7.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia e no Egito Antigo, onde se produziam bebidas fermentadas, como cerveja e vinho, e com o tempo descobriu-se que o mesmo processo que era utilizado nesses alimentos poderia ser aplicado em alimentos de origem animal, como o leite e a carne, originando os produtos como queijo, iogurtes e embutidos. Esses processos eram inicialmente empíricos, ou seja, eram feitos por observação e repetição, sem compreender o que realmente acontecia. Somente no século XIX, com os estudos de Louis Pasteur, foi comprovado que a fermentação era resultado da atividade de micro-organismos, o que permitiu o aperfeiçoamento e controle desse processo na indústria de alimentos. Já os aditivos químicos também eles possuem uma longa trajetória desde a antiguidade. O ser humano ele já utilizava substâncias naturais para conservar os alimentos, como o sal, o vinagre, o açúcar e a fumaça. O sal, por exemplo, era essencial para conservar carnes e peixes, em tempos onde não se havia refrigeração. Com o avanço da ciência e da indústria,
Especialmente a partir do século XX, surgiram os aditivos sintéticos e purificados, como o nitrito e o nitrato de sódio. Além disso, também os antioxidantes e corantes artificiais, que proporcionaram maior segurança microbiológica e uma maior padronização na produção em longa escala. Atualmente, tanto a fermentação quanto o uso de aditivos químicos são processos tecnológicos controlados e regulamentados, aplicados de forma segura e científica. A fermentação continua sendo valorizada por ser um processo natural e funcional, enquanto os aditivos químicos, eles são importantes aliados para garantir a estabilidade, a aparência e a conservação dos produtos de origem animal. Dando agora o início a falar propriamente dito da fermentação. A fermentação ela é um processo de obtenção de energia que ocorre sem a presença do oxigênio. Portanto, ela trata-se de uma via de produção de energia denominada anaeróbia. Participa de diversos tipos de processo na produção dos alimentos. Existem vários tipos de fermentação, porém as mais importantes na área de alimentos e bebidas são essa que iremos tratar, que será a alcoólica, a lática e a acética. O principal micro-organismo quando se trata da fermentação alcoólica é a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é amplamente utilizada na produção de bebidas alcoólicas e na panificação. Essa fermentação é um processo biológico onde os açúcares, como a glicose, a frutose, a sacarose, elas vão ser convertidas em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. A fermentação alcoólica, ela ocorre em bebidas como vinho, cidra, cervejas, coquimbuchas e afins, na qual também pode ser utilizada na fermentação de pães. No processo do pão, a farinha ela vai possuir o amido, formado por moléculas de glicose ligadas umas às outras. Algumas bactérias e leveduras, elas conseguem quebrar as ligações entre as moléculas de glicose, com consequente formação de CO2, que proporciona o crescimento da massa e deixa ela cada vez mais leve, além de desenvolvimento de aroma e sabor devido à produção de ácidos e aldeídos. A fermentação láctea, ela é realizada geralmente por bactérias do gênero Lactobacillus, mas também pode ser realizada por algumas leveduras, como a Lanchia fermentate. Ocorre quando a etapa da glicose tem como carboidrato a glicose ou a galactose, que são obtidas a partir da quebra de uma molécula de lactose. Esse tipo de fermentação é muito comum na produção de iogurtes e queijos. A obtenção do iogurte é através da ação dos micro-organismos Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. Essas bactérias elas vão consumir a lactose, vão eliminar o ácido lático, que vai coalhar o leite. Durante a fermentação, ocorrem alterações bioquímicas no leite, na qual parte da lactose presente ela vai ser convertida em ácido lático. A fermentação acética, ela é o processo de transformação do álcool em ácido acético realizado por determinadas bactérias acéticas, como a Acetobacter, a, a Gluconobacter. E essas bactérias, elas transformam o etanol em molécula de ácido acético por meio de um processo de oxidação. Além disso, o ácido acético, ele é principal componente do vinagre e aparece em outros alimentos e bebidas, como a kombucha e alguns tipos de cerveja, por exemplo. Essas bactérias acéticas, elas necessitam do oxigênio do ar para realizar a acetificação. E por isso, elas multiplicam-se mais na parte superior do vinho, que está sendo transformado em vinagre, formando um véu conhecido como mãe do vinagre. O vinagre ele vai ser uma solução diluída de ácido acético, elaborado por dois processos consecutivos, que seria a fermentação alcoólica, quando o açúcar ele vai ser convertido em etanol, e a oxidação fermentativa, transformando o álcool em ácido acético. Lembrando que as fermentações que foram citadas, a alcoólica, lática e acética, elas vão ser vitais na indústria, até porque é através delas que vamos obter sabor, aroma e, consequentemente, a conservação dos alimentos. Mas aqui, através desse esquema, iremos explicar um pouco da obtenção da fermentação.
Como vocês podem ver, temos aqui na parte superior a glicose, onde essa glicose ela vai ser quebrada em duas moléculas de piruvato. Nesse processo, a gente vai ter a obtenção de 2 ATPs, ou seja, que é uma energia para a célula. Vai ocorrer a redução do NAD em 2 NADH+, né, na molécula que vai carregar o elétron. Essa etapa, ela não precisa do oxigênio, ou seja, ela então, como disse mais no começo, é uma forma anaeróbia. Esse piruvato, ele é um produto da glicólise e o ponto de partida para diferentes tipos de fermentação. É a partir dele que o caminho vai variar conforme o microorganismo que for envolvido para fazer esse tipo de fermentação. Se for uma fermentação láctea, aqui do lado esquerdo, nós vamos ter bactérias láticas, que foram exemplos que foram dados do Lactobacillus. Teremos enzimas, a lactato desidrogenase, e faremos uma reação do piruvato mais o NAD+, e formaremos o lactato mais o NAD+. Nesse resultado, nós vamos ter ácido lático, que vai dar o sabor azedo a produtos como iogurte e queijo. O NAD+, aqui, ele vai ser regenerado, permitindo que a glicose ela continue. Na fermentação alcoólica, que é essa da parte aqui inferior, nós vamos ter a utilização de organismos de leveduras, né, que é o caso da Saccharomyces cerevisiae, na qual ela vai pegar este piruvato e vai transformar em acetaldeído mais CO2 pela enzima do piruvato descarboxilase, e no próximo passo, ela vai pegar esse acetaldeído mais o NADH e vai transformar em etanol, gerando o NAD+, pelo álcool desidrogenase. O resultado disso é a formação do etanol que é um álcool, e de CO2, que vai ser um gás que vai ser utilizado no crescimento dos pães e em bolhas para as bebidas, né, as bebidas borbulhantes. As outras vias, que será essa daqui do lado direito, a última aqui do lado direito, ela pode ser transformada, o piruvato, através de algumas bactérias. Esse piruvato ele pode se transformar em acetato, em formiato, em H2 e até mesmo CO2. Essas rotas elas também regeneram NAD+, mas produzem compostos diferentes conforme a espécie microbiana. Ou seja, podemos perceber que através da glicose do piruvato, nós podemos ter diferentes formas de fermentação, certo? E diante disso, nós vimos que alguns produtos de origem animal, elas podem se deteriorar mais com facilidade. Uma das causas anteriormente estudadas é o crescimento de micro-organismos. Como podemos ver, nós necessitamos desses micro-organismos para poder que haja uma etapa, né, da fermentação. Então, é necessário a utilização desses micro-organismos. Porém, os mesmos podem fazer com que o produto ele se deteriorize de forma mais fácil. E para isso, nós utilizamos alguns métodos, alguns aditivos que podem fazer com que haja uma regressão, ou então até mesmo um retardamento dessa deteriorização. Ou seja, o crescimento do microorganismo conta muito, como também as alterações enzimáticas. Por esse motivo, para aumentar o a vida na prateleira e garantir a segurança alimentar, é necessário o uso de métodos de conservação. Na antiguidade, como já dito anteriormente, o homem ele experimentava diferentes formas físicas ou químicas que pudessem manter o alimento adequado ao consumo por mais tempo. Como eles viviam na caça e não comiam toda a carne no momento em que a obtinham, eles necessitavam usar o sal, ou então até mesmo calor para poder fazer a desidratação, vinagre, álcool na tentativa de guardar o excedente. Mas com o tempo, eles foram vendo que essas práticas foram melhoradas, desenvolvidas, e essas medidas utilizadas para a conservação não têm apenas uma ação direta sobre o agente deteriorante, mas também elas alteram as condições do meio para a ação deles. Entre os métodos que podemos citar para as principais técnicas de conservação, seria o frio, o calor, o controle da umidade, o controle do oxigênio, entre outros.
Na questão do frio, ele vai incluir a refrigeração e o congelamento, no calor, a pasteurização e a esterilização, no controle da umidade através da salga e a dissecação, do oxigênio pelo uso da atmosfera modificada, uso de irradiação, e esses outros podemos citar, por exemplo, o uso de aditivos químicos. O tratamento químico e físico aos quais os alimentos são submetidos tem como objetivo torná-los seguros, que impedindo o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, e também tem o objetivo de aumentar a sua vida na prateleira, ou seja, ele diminui a população microbiota deteriorante, conservando assim as características organolépticas e nutricionais, ou seja, um pouco de impacto sobre cor, odor, sabor, textura e composição. Os aditivos, eles são adicionados intencionalmente aos alimentos sem finalidade de nutrir, mas apenas para modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais de um determinado alimento, aplicados para o auxílio na tecnologia. Assim, eles podem ser usados para auxiliar na conservação ou melhorar o aproveitamento de nutrientes ou até mesmo das características organolépticas. De acordo com a função que exerce, podem ser classificados em conservantes, antioxidantes, acidulantes, reguladores de acidez, adsolvente, entre outros. Esses conservantes a gente pode encontrar dentre eles os principais, que é mais conhecido, seria o ácido benzoico e os seus sais, e o ácido sóbico, na qual ele pode ser usado em queijo, sendo importante para a inibição de bolores, leveduras em pH ácido. O ácido propiônico, ele também tem efeito sobre os bolores, mas em alimentos de baixa acidez. Um dos principais aditivos usados em derivados cárneos, que é o exemplo de salsichas, presuntos e mortadelas, seria os nitratos e os nitritos de sódio e de potássio. E, além de tudo isso, nós teremos ainda as funções de bactericidas, na qual, essas bactericidas e antioxidantes, o nitrito vai fixar a cor da carne. Isso ocorre porque, em meio ao ácido, ele vai liberar o íon óxido nítrico, na qual vai reagir com o ferro do grupo M da mioglobina da carne, formando a nitrosilhemoglobina. Esta, na presença do calor, dá origem ao nitroso hemocromo, que vai ser responsável pela fixação da cor. No entanto, devem ser obedecidos limites estabelecidos pela legislação, porque a combinação do nitrito ou do óxido nitroso com aminas secundárias ou terciárias vão dar origem a nitrosaminas, ou seja, nitrosaminas essas que podem ser compostos carcinogênicos, cancerígenos, né? Uma das alternativas que tem sido observado seria o uso de fermentação de alimentos verdes, mas isso veremos mais na frente e a seguir. Falar um pouquinho sobre a composição e integração da fermentação nesses alimentos. A fermentação, ela é um processo biológico, né, controlado, na qual vai ser utilizada na conservação e transformação de alimentos de origem animal, como, por exemplo, as carnes, os queijos e alguns iogurtes. Ela vai ocorrer pela ação de micro-organismos benéficos, principalmente pelas bactérias lácticas, como os lactobacilhos, os pediococos e os lactococos, e fungos específicos, como os penicillium. Esses micro-organismos, eles consomem os açúcares do alimento e produzem ácidos e compostos aromáticos que modificam o sabor, o aroma e também a textura dos alimentos. Além disso, a fermentação, ela reduz o pH, dificultando o crescimento de patógenos e também aumentando a segurança e a durabilidade do produto. Sendo assim, existem alguns tipos de fermentação, como a fermentação lática, que é a mais comum em produtos de origem animal, sendo ela responsável pela produção do ácido lático, que confere acidez e estabilidade aos alimentos, como ocorre em iogurtes, queijos e embutidos. A fermentação alcoólica, ela é a menos comum, mas ela converte açúcares em etanol e gás carbônico, mas pode ocorrer em alguns produtos mistos.
Já a fermentação acética, ela transforma o álcool em ácido acético, contribuindo para o sabor e a conservação dos alimentos. E por fim, vamos ter a fermentação fúngica, as fermentações fúngicas, né? Que acontecem em queijos maturados e presuntos curados, onde os fungos superficiais ajudam na formação da crosta e no desenvolvimento do aroma característico desse tipo de alimento. Em relação à composição, existem algumas alterações na composição desses alimentos. Por quê? Porque durante a fermentação ocorrem diversas transformações químicas, na qual o pH do alimento diminui, criando um ambiente mais ácido e seguro. As proteínas elas vão sofrer proteólise, liberando aminoácidos e peptídeos que intensificam o sabor e o aroma dos alimentos. Os lipídios, eles passam por lipose, originando ácidos graxos que também contribuem para o aroma e a textura. E os açúcares, eles são consumidos pelos micro-organismos, o que vai reduzir o substrato disponível para o crescimento de bactérias indesejáveis. E além disso, a fermentação ela pode ainda assim aumentar o teor de vitaminas e compostos bioativos, tornando o processo mais nutritivo. Aí, no caso, qual seria a função dos aditivos? Os aditivos químicos, eles são substâncias que vão ser utilizadas para melhorar e controlar o processo de fermentação e conservação dos alimentos. Eles ajudam a evitar o crescimento de micro-organismos nocivos, aumentam a vida de prateleira, melhoram a cor e o sabor, e além disso, eles também auxiliam na textura do produto final. Eles também têm papel importante em regular a velocidade da fermentação e equilibrar o pH, além de garantir que o alimento ele esteja totalmente seguro e estável até o consumo, né, do alimento. E aí existem alguns aditivos, e eu vou falar um pouquinho sobre os principais e as suas funções, como, por exemplo, o nitrito nitrato, que são conservantes usados principalmente em carnes curadas, como os salames e presuntos. Eles impedem o desenvolvimento da bactéria Clostridium botulinum, que é responsável pelo botulismo e ajudam a manter a cor rosada, que é característica das carnes curadas. Além disso, vão ter os ácidos orgânicos, que é como um lactato e acetato. Eles reduzem o pH e dificultam a multiplicação de micro-organismos indesejáveis. Além dos antioxidantes, como o ácido ascóbio e eritorbato, que eles evitam a oxidação das gorduras, impedindo o gosto de ranço e preservando também o sabor do alimento. O fosfato e o citrato, eles vão ajudar a melhorar a textura, além de aumentar a retenção de água e contribuir para a estabilidade do produto. Já as enzimas, como as proteases, lipases, elas vão ajudar a acelerar a maturação e melhorar o sabor, além de aumentar a firmeza e a estabilidade ali do produto. E as bacteriocinas, como a nisina e pediocina, que são antimicrobianos naturais produzidos por bactérias láticas, que vão ajudar a combater alguns patógenos. Agora nós vamos entrar aqui um pouco na fermentação em relação aos aditivos. Vai existir uma integração entre a fermentação e os aditivos, na qual a fermentação e esses aditivos eles precisam atuar de forma integrada, porque os aditivos eles são adicionados em momentos específicos, como antes, durante ou depois da fermentação. Então, isso vai depender do efeito desejado que você vai desejar no alimento. Então, é importante que esses produtos eles sejam compatíveis com as culturas microbianas utilizadas, para não prejudicar o desenvolvimento dos micro-organismos benéficos. Então, muitas vezes utiliza-se o conceito de tecnologia de barreiras, que combina diferentes fatores, como a acidez, o sal, o nitrito e a refrigeração, para garantir segurança e estabilidade sem excesso de aditivos químicos, porque não é interessante para o alimento.
E aí existem alguns cuidados e seguranças que são necessários ter, como, por exemplo, o uso de aditivos e a fermentação, vai existir um controle rigoroso, porque é essencial evitar a formação de compostos indesejáveis, como aminas biogênicas, que é a histamina e a tiramina, e a nitrosaminas, que podem ser tóxicas. Por isso, é importante a gente respeitar os limites legais de cada substância e monitorar parâmetros como pH, atividade de água, oxidação e a contagem microbiana desses alimentos. Então, a higiene durante a produção e o armazenamento adequado, eles também são fundamentais para manter a qualidade e também a segurança alimentar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, como, por exemplo, nos salames fermentados, na qual usa-se uma combinação de culturas láticas, como o nitrito, eritorbato e lactato de sódio, para garantir acidez, cor e segurança. Nos queijos maturados, são aplicados lipase e fungos benéficos nas superfícies, que vão ser responsáveis pelo sabor e aroma característicos. Já no iogurte, a fermentação ocorre com bactérias específicas, como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, que produzem ácidos láticos e conferem consistências cremosas. Então, é necessário, né, ter um controle de qualidade, porque esse controle ele envolve análises físico-químicas e microbiológicas. Então, são avaliados o pH, a atividade de água, o grau de oxidação das gorduras e a presença de micro-organismos indesejáveis. Então, também podem ser feitas análises laboratoriais específicas, como, por exemplo, a cromatografia, para poder detectar resíduos de nitrito, aminas e compostos voláteis que possam influenciar o sabor e também, né, a segurança do produto. Então, a fermentação, quando ela é associada ao uso correto de aditivos químicos, ela é uma fermentação essencial na produção e conservação de alimentos de origem vegetal. Essa combinação ela vai garantir uns produtos mais seguros, saborosos e duráveis. Então, o segredo vai estar na integração equilibrada entre micro-organismos, aditivos e condições de processamento, né? Respeitando as normas legais e as boas práticas de fabricação. Então, só assim será possível obter alimentos de alta qualidade, com a estabilidade e o valor adequado ao produto. E falando sobre os aspectos legais e de segurança, eles são fundamentais no uso da fermentação e de aditivos químicos em produtos de origem animal. E como é feita essa fiscalização? Quem protege o consumidor de algum tipo de risco? No Brasil, quem regulamenta esse uso são a Anvisa e o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A Anvisa ela vai definir quais substâncias químicas podem ser usadas como aditivos alimentares, além das quantidades máximas permitidas em cada tipo de produto e também os limites máximos de consumo diário por aditivo. Já o MAPA, ele vai fiscalizar a aplicação dessas normas na produção e na comercialização dos produtos de origem animal. Mas antes de ser autorizado o uso de um aditivo em um alimento, ele deve ser submetido a uma adequada avaliação toxicológica, em que se deve levar em conta qualquer efeito cumulativo, sinérgico e de proteção decorrente do uso desse aditivo. Essas substâncias elas devem ser reavaliadas sempre quando necessário, e também é obrigatório que todos esses aditivos usados sejam autorizados e declarados no rótulo com seu nome e função, como conservante, corante, antioxidante, entre outros, e eles devem ser declarados na lista de ingredientes conforme a RDC número 259 de 2002. Já no caso da fermentação, só devem ser utilizados micro-organismos considerados seguros e o processo deve seguir padrões de higiene e temperatura controlada
para evitar contaminações. O principal objetivo, então, dessas regras é garantir a segurança alimentar, proteger a saúde do consumidor e manter, portanto, a qualidade nutricional e sensorial desses produtos. Portanto, também é proibido o uso desses aditivos em alimentos quando houver evidências de que o mesmo não é seguro para o consumo do homem, se interferir no valor nutricional desse alimento, se servir para encobrir somente falhas no processamento e de técnicas de manipulação, por exemplo, ou encobrir adulterações ou alterações na matéria-prima, ou até mesmo do produto já elaborado. Também induzir o consumidor ao erro, engano ou confusão, ou quando não estiver autorizado na legislação, obviamente. E também a gente tem que citar que é necessária a segurança na produção, como, por exemplo, o uso de EPIs ao manusear aditivos líquidos é extremamente necessário, é obrigatório para a segurança, equipamentos como luvas, óculos, aventais impermeáveis para garantir que não vá ter um contato com a pele, óleos ou até mesmo ingestão acidental. Mas a gente também deve falar que o uso da fermentação e de aditivos químicos, ele irá sim trazer vantagens, mas também desvantagens para os consumidores. E quais são essas vantagens? Entre as vantagens na fermentação, a gente pode citar que esse produto aumenta o tempo da conservação, esse processo aumenta o tempo na conservação dos produtos, evitando assim o desperdício e também melhora o sabor, a textura, o aroma, deixando assim o alimento mais atrativo para o consumidor. Além do poder tomar também alguns nutrientes mais fáceis de digerir ou de absorver. A fermentação natural, por exemplo, ela traz benefícios nutricionais, porque ela vai aumentar a presença de micro-organismos probióticos que fazem um bem para o sistema digestivo da gente, além de também ocorrer a padronização dos processos, né? Vai permitir uma produção em larga escala e uma qualidade uniforme, né? Os aditivos químicos, por exemplo, eles aumentam a vida útil dos alimentos e protegem contra a contaminação microbiana, vão garantir a segurança do alimento e aprimoram o seu rendimento. A gente vai ter também as desvantagens. E quais são elas? As desvantagens elas vão aparecer quando há um mau uso. Por exemplo, o excesso de aditivos químicos ele irá causar alergia, intoxicações, até mesmo problemas crônicos se consumido com frequência, né? No caso da fermentação, se o controle da temperatura e higiene for inadequado, o produto pode estragar ou desenvolver micro-organismos indesejados. Por isso, o uso da fermentação e de aditivos ele precisa ser usado de forma equilibrada e dentro das formas legais garantidas pela Anvisa e pelo MAPA, garantindo os benefícios sem comprometer a saúde do consumidor, né? E levando o melhor produto ao seu consumidor. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu agora irei falar sobre as tendências e as perspectivas futuras. O avanço tecnológico, aliado às mudanças no comportamento do consumidor e às exigências ambientais, ele tem transformado o modo como os produtos de origem animal eles são desenvolvidos, conservados e também ofertados ao mercado. E aí, nesse contexto, a fermentação e o uso de aditivos químicos, eles passam por um processo de reestruturação e de modernização que tem como foco a segurança alimentar, a sustentabilidade e também a inovação biotecnológica. As tendências atuais e as perspectivas futuras, elas indicam uma transição gradual dos processos tradicionais para abordagens mais naturais, controladas e inteligentes. E aí, com isso, nós temos uma maior busca por alimentos clean label. O que seria essa busca por esses tipos de alimentos, né? Essa tendência, ela reflete o desejo crescente do consumidor
por produtos que sejam mais naturais e que possuam menos ingredientes que sejam artificiais, né? Além disso, que também tenham uma maior transparência nos seus rótulos. Então, no setor de produtos de origem animal, essa mudança ela tem levado as indústrias a reformular suas receitas e também a revisar o uso de aditivos sintéticos, como os conservantes, os corantes e os estabilizantes. Muitos desses compostos, embora eficazes, eles estão sendo substituídos por alternativas naturais derivadas de extratos vegetais, de óleos essenciais e também de metabólitos microbianos. Então, essa tendência significa o quê? Que os consumidores eles estão querendo mais produtos que sejam naturais, ou seja, produtos que eles possuam cada vez menos o uso de ingredientes que sejam artificiais. E além disso, além de na sua composição eles terem ingredientes que sejam mais naturais, eles também querem uma proposta de que eles tenham um rótulo que seja transparente com o que realmente tem no ingrediente, né, no alimento. E aí nós temos alguns exemplos, como os extratos de alecrim e o chá verde, onde eles estão sendo utilizados como antioxidantes naturais em carnes processadas, os compostos naturais fermentativos, como por exemplo o ácido lático e o ácido acético, que eles vêm sendo aplicados como inibidores de micro-organismos patogênicos, substituindo os conservantes químicos. E na indústria de laticínios, nós temos um forte movimento para reduzir o uso de estabilizantes sintéticos, fazendo o uso de fermentações controladas, que é para obter a textura e a viscosidade desejada. E além disso, os consumidores eles também valorizam produtos que tenham rótulos curtos e compreensíveis. Ou seja, o que impulsiona o investimento em tecnologias que mantenham a segurança e também a qualidade dos alimentos, sem depender de aditivos que sejam artificiais. Essa tendência ela também se alinha com a busca pela sustentabilidade, uma vez que os ingredientes naturais eles costumam, né, gerar menos impacto ambiental. E aí nós temos o uso crescente de culturas iniciadoras naturais, ou seja, cada vez mais está crescendo o uso de produtos naturais. E uma outra tendência marcante que vem substituindo cepas comerciais padronizadas é justamente essa cultura iniciadora natural. Essas culturas elas são compostas por micro-organismos isolados do próprio ambiente de produção, como o do leite cru, da carne ou então do local de maturação, e oferecem uma microbiota específica e adaptada ao substrato, o que favorece fermentações mais equilibradas e produtos com características sensoriais únicas. E o uso de culturas naturais pode proporcionar o quê? A valorização da identidade regional dos produtos, né, como por exemplo, dos queijos artesanais, como a flora microbiana típica da região, uma melhor adaptação ambiental, que vai resultar em fermentações mais estáveis e resistentes à variação de temperatura e de umidade, e também proporciona a redução da necessidade de aditivos químicos, já que muitos micro-organismos autóctones, eles produzem ácidos orgânicos, peróxidos e compostos antimicrobianos que naturalmente conservam o alimento. E além disso, também nós temos avanços na biotecnologia e também na genômica microbiana, que estão permitindo identificar e selecionar micro-organismos que possuem funções específicas, como, por exemplo, as cepas que são capazes de melhorar o sabor, de reduzir a acidez excessiva, ou então também de inibir os patógenos. E aí, essa personalização microbiana, ela vai representar uma nova fronteira da fermentação moderna, com o potencial de aumentar a eficiência produtiva e também de agregar valor comercial aos produtos de origem animal. Nós temos também a pesquisa e a expansão da biopreservação. A biopreservação ela é uma das áreas mais promissoras e sustentáveis dentro da ciência de alimentos. E ela se baseia
no uso de bactérias benéficas, de enzimas naturais e de compostos antimicrobianos que são produzidos por fermentação para controlar micro-organismos que sejam deteriorantes e patogênicos. E as principais linhas de pesquisa incluem bacteriocinas, que são substâncias naturais produzidas por bactérias acidolácticas, como, por exemplo, a nicina e a pediocina, que são eficazes contra a listeria, monocitogenes e também o estafilococcus, sem afetar micro-organismos benéficos. Nós temos as enzimas bioativas também, como, por exemplo, a protease e lipase natural, que são usados para melhorar a textura, o sabor e a digestibilidade de produtos fermentados, e os micro-organismos protetores, que são cepas não patogênicas que competem com bactérias indesejáveis, mantendo o equilíbrio microbiano e a segurança do alimento. E aí essas técnicas de biopreservação, elas vêm sendo estudadas como uma alternativa segura e sustentável, que é para substituir os conservantes artificiais, como os nitratos, os nitritos e os benzoatos. No caso de carnes processadas e queijos curados, a biopreservação ela tem demonstrado excelentes resultados na manutenção da cor, sabor e também da estabilidade microbiológica, sem comprometer a naturalidade do produto. Além disso, pesquisas recentes vêm explorando o uso combinado de biopreservantes e de tecnologias emergentes, como, por exemplo, as embalagens ativas, que com compostos antimicrobianos naturais incorporados, né? As fermentações de precisão, que elas utilizam sensores e também controle automatizado para otimizar o metabolismo microbiano, e a modelagem digital da fermentação, que permite prever e ajustar condições de produção em tempo real. E aqui nós temos algumas imagens dessas combinações inovadoras, né? Seguindo aqui, nós iremos falar agora sobre a diferença entre as embalagens ativas para as embalagens convencionais. Bom, o que seriam essas embalagens ativas? Elas são projetadas para ir além das funções tradicionais das embalagens, que costumam apenas proteger os alimentos de influências externas. Essas embalagens, elas não só vão proteger os alimentos, mas elas também vão interagir com o produto para melhorar a sua conservação, também para aumentar a sua vida útil e para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos. Ao contrário das embalagens tradicionais, que apenas servem e protegem produtos de forma física, né? As embalagens ativas, elas podem, por exemplo, combater a deteriorização, controlar a umidade, inibir o crescimento de micro-organismos ou até mesmo monitorar condições como a temperatura, né? Do artigo que eu peguei essas informações, tem uma especialista falando sobre o assunto e ela falou que, assim, as embalagens tradicionais, eles já cumprem uma série de funções fundamentais que envolvem questões como a proteção, a conservação, a apresentação, o transporte e o marketing do produto, mas as embalagens ativas, elas contam com finalidades expandidas, além das que são tradicionalmente passivas, elevando a segurança, os atrativos do alimento. E ela também salientou que as embalagens ativas, elas não devem favorecer reações químicas paralelas e indesejáveis envolvendo o produto. Elas precisam permanecer estáveis ao longo do período de estocagem e seguras no que diz respeito à saúde pública. Ou seja, com isso, elas desempenham um papel crucial na manutenção das características sensoriais e na prevenção de deteriorizações químicas e microbiológicas, garantindo que os alimentos eles permaneçam seguros e também com uma alta qualidade durante um determinado tempo maior. E aqui ao lado, nós temos uma imagem de como é feita essas embalagens ativas, né? Dando continuidade, agora eu irei falar sobre a integração entre a fermentação e a sustentabilidade. Essa é uma outra tendência importante, né? Que é a busca por processos de fermentação sustentáveis, com uma menor geração de resíduos e aproveitamento de subprodutos agroindustriais.
Pesquisas vêm demonstrando que resíduos lácteos, como, por exemplo, o soro de leite, o melaço e as polpas vegetais, elas podem servir como substratos para fermentação, gerando assim aditivos naturais e compostos bioativos de alto valor agregado. E aí essa interação entre a economia circular e a biotecnologia, ela oferece uma solução para dois grandes desafios, que seriam reduzir o desperdício e o impacto ambiental da produção animal e desenvolver aditivos naturais que tenham um baixo custo e uma alta eficiência a partir de materiais renováveis. E aí, além disso, há um crescente investimento em bioengenharia microbiana, que permite modificar micro-organismos para produzir compostos específicos, como enzimas, aromatizantes e peptídeos antimicrobianos, todos com o potencial de substituir aditivos químicos convencionais. Falando agora sobre a perspectiva de futuro tecnológico e regulatório. O futuro, ele aponta para uma combinação entre a biotecnologia e a regulação inteligente, onde se espera que os governos e as agências sanitárias, eles adotem os critérios mais rígidos para o uso de aditivos químicos, ao mesmo tempo em que eles criem normas que sejam claras para o uso de bioprodutos e também de micro-organismos fermentativos. Paralelo a isso, o avanço da fermentação de precisão e das fábricas microbianas que produzem proteínas, enzimas e compostos bioativos tende a revolucionar a indústria de produtos de origem animal, promovendo a segurança alimentar, a inovação e também a sustentabilidade. Sendo assim, nós podemos concluir que a fermentação, tanto a tradicional quanto a de precisão e as tecnologias de biopreservação, elas estão se consolidando como as principais rotas para reduzir a dependência de aditivos químicos em produtos de origem animal, respondendo a pressões de saúde pública, regulação e demanda por clear label e sustentabilidade. No entanto, a transição ela será de forma gradual. Tecnologias biológicas elas precisarão ser combinadas com boas práticas de processamento, validação científica, padronização industrial e também uma aprovação regulatória para manter a segurança, a vida útil e a aceitação sensorial. Em suma, há uma forte tendência de substituição parcial estratégica dos aditivos químicos por soluções fermentativas e naturais, com um grande potencial comercial e um benefício ambiental, mas também exigindo que haja investimento em P&D, escalonamento e também uma transparência regulatória. E aí, com isso, nós concluímos o nosso trabalho, né? Obrigada pela atenção e estamos disponíveis para responder qualquer dúvida que a senhora possa vir a ter.